Me falaram que eu posso perder a minha salvação. Será isso uma verdade? Queria analisar com você este assunto. Vem comigo! Olá, meu nome é Claudemir Pontes, tudo bem com você? Hoje eu quero analisar com você este assunto tão interessante. É possível perder a salvação? Alguém que já entendeu a palavra, alguém que já aceitou a Jesus, alguém que já tem convicção da sua salvação, pode perder a salvação? Como assim? Deixar de ser salvo por alguma coisa que cometeu, alguma coisa que fez, alguma coisa que falou. Isso está na palavra? Vamos analisar o que diz a palavra de Deus. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No verso 14 ele continua: o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Para entendermos o contexto, o versículo já começa: em quem também vós. Então isso significa o quê? Isso aqui não é falando para um grupo ou falando para uma família toda. Isso aqui está falando para o indivíduo. Em quem também vós. Então isso é para mim e para você, tá bem? Paulo fala para aqueles aqueles que ouviram a palavra da verdade. Então, para nós entendermos realmente se perde a salvação ou não se pode perder a salvação, nós precisamos entender aqui que o evangelho está sendo explicado individualmente para cada um e só realmente vai entender a palavra depois aqueles que ouviram a palavra. Por que eu quero explicar isso para você? Porque não se perde alguma coisa que não se tem, certo? Então, quando nós falamos de perder a salvação, nós estamos falando para aqueles que já entenderam a salvação. E aqui o versículo está muito claro, dizendo assim: em quem vós que ouvistes a palavra da verdade. Então, este assunto só é tratado com aquele que já ouviu a palavra da verdade, tá bem? Ouviu o evangelho da vossa salvação, que é a continuação do trecho. O evangelho significa, nós já sabemos, significa a boa notícia, a boa nova. Então, a Bíblia está dizendo aqui, para aqueles que já ouviram a palavra da verdade, ouviram a boa notícia da salvação. E que quando ele fala, ouviram o evangelho, ou a palavra da verdade, a boa notícia, ou o evangelho da vossa salvação, ele está falando de quem? Sobre Jesus. Então, na verdade, aqui esse versículo só vai caber realmente para aqueles que já entenderam o plano de Deus, tá bem? E é por isso que eu afirmo que não se pode perder alguma coisa que você não tem. Nosso assunto aqui, estamos tratando de perder a salvação, não é mesmo? Então, o trecho é muito claro. Só recebe a salvação aqueles que entenderam a palavra da verdade, ouviram a boa notícia da salvação e na continuação diz, e tendo nele crido. Então, a salvação só chegou para as pessoas que ouviram sobre Jesus, que é a notícia boa da salvação, né? O seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, a vinda de Jesus como Cordeiro, tudo isso é o evangelho da salvação, a boa notícia da salvação. Então, quando a pessoa ouve esta palavra, que é a palavra da verdade, ouve esta boa notícia, que é a história de Jesus e o papel de Jesus e o plano de Deus através de Jesus, e creu nele, então, e tendo nele crido. Então, aqueles que creram no evangelho da salvação, aqueles que creram nesta palavra da verdade, a Bíblia diz aqui em Efésios, Paulo falando, que são selados com o Espírito Santo da promessa. Tá bem? Então, as pessoas que já ouviram o evangelho e já creram na pessoa de Jesus, creram neste plano que Deus estabeleceu, creram que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, como está em Romanos, você vai ver ali, que
tem que crer com o coração para se aceitar Jesus. Então, nós estamos falando aqui para as pessoas que realmente têm convicção da sua salvação. Tá bem? Convicção. E eu posso até te convidar aqui no nosso canal a buscar os vídeos que nós temos aí para você aprender sobre isso, né? As duas exigências, por exemplo, né? O que é nascer de novo, tudo isso vai estar aqui aparecendo aqui no alto para você clicar aí e assistir também esses vídeos que são de grande importância, tá bem? Então, se você ainda não entendeu este plano, é necessário que você entenda este plano para você dizer, eu tenho a salvação. Então, nós estamos falando aqui de alguém que realmente entendeu o Evangelho, creu neste Evangelho, tá bem? Como diz a Bíblia. Então, a Bíblia afirma, Paulo está afirmando aos Efésios para nós também aqui, que são selados com o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de você. Então, o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa que declarou que Jesus é Senhor. O Espírito Santo vem habitar, morar o corpo da pessoa. A pessoa se torna casa do Espírito Santo, tá bem? E esse é o selo que Paulo diz aqui, é o selo que, na continuação do versículo, é a garantia, tá bem? O penhor da nossa herança até o resgate da propriedade de Deus. Mas para nós continuarmos entendendo todo este contexto, nós precisamos entender também o que Paulo quer dizer com selo. Paulo está usando aqui a figura do selo do rei, o selo real, que era usado nas cartas, documentos, contratos. Então, quando tinha esse selo real, realmente tudo mudava. Quando era decretado, era estabelecido um decreto para o reino, e quando era colocado o selo real, nem o rei podia voltar atrás, tá bem? Então, quando Paulo usa aqui a figura do selo, nós somos selados com o Espírito Santo, ele quer nos trazer alguns ensinamentos que eu quero passar para você agora. Quando Paulo, então, fala aqui do selo do Espírito Santo, lembrando do selo real agora, ele está dizendo aqui que aquele selo é uma marca oficial de identificação, tá bem? Então, quando ele traz aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós nos tornamos casa do Espírito Santo, Paulo está dizendo aqui que nós vamos ter a segurança, porque o documento selado era um documento de segurança. Segurança por quê? Porque ninguém tocava, existia o selo real. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, nós nos tornamos alguma coisa segura, estamos seguros de que vamos chegar no nosso destino, no nosso caminho traçado pelo próprio Deus, tá bem? Então nós somos selados, nós temos a segurança. A outra coisa que aprendemos aqui, que o selo traz autenticidade. Então, quando se tinha um contrato, um documento, um acordo ali, uma carta com selo real, aquilo selo trazia uma autenticidade. Todo mundo sabia que aquilo era autêntico. E quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós também recebemos isso, a autenticidade de pessoa salva, de filhos de Deus, como diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é autêntico. Nós temos agora a linhagem de Deus, somos filhos de Deus, tá bem? O selo também traz outra ideia, a ideia de domínio. O que é domínio? Domínio é o direito reconhecido da autoridade sobre aquilo. Então, seja um documento ou uma carta selado, como nós estamos usando aqui o exemplo, todo mundo sabia que existia alguém que tinha autoridade sobre aquilo ali, e não era qualquer pessoa. Então, quando nós fomos selados com o Espírito Santo, também em nós foi feita uma marca reconhecida no reino espiritual, de que somos propriedade, temos alguém acima de nós que tem autoridade sobre nós. E também nós temos a autoridade em nome daquele que é o nosso Senhor. Como diz a Bíblia, que todo aquele que é salvo tem Jesus, tem autoridade em nome de Jesus. Então, o selo também lembra a autoridade. Então, como aqui resumimos, nós temos a segurança, a autenticidade,
Temos então a marca do domínio, porque somos propriedade de alguém, né? Propriedade de Deus. E também temos autoridade sobre nós e somos autoridade também em nome de Jesus, porque Ele que é toda autoridade e apenas somos instrumentos dele. Concorda? E é isso que nós temos aqui como reflexão, né, e aprendizado sobre esse trecho quando nós ouvimos que somos selados com o Espírito Santo de Deus. E Paulo também confirma isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Aquele que nos confirma convosco em Cristo é o próprio Deus, que também nos selou e nos deu o penhor no Espírito Santo. Então, ele está declarando aqui que nós fomos selados no Espírito Santo e ele nos deu a garantia, que é o penhor, porque penhor significa garantia. Ele nos deu a garantia, né, de entrarmos com ele na eternidade. Então é isso que Deus promoveu na nossa vida através da vida de Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, ressuscitou, veio nos libertar da escravidão do pecado. E agora aqueles que entenderam a palavra, sim, aqueles que creram nesta palavra, sim, estão salvos, tá bem? Salvos. E temos a eternidade com Deus. E como acabamos de falar, a palavra penhor significa que é algo dado em garantia por uma obrigação assumida. Então, quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo como garantia de um compromisso com Deus e entrada no céu. Então, quando nós deixarmos esta vida, nós iremos para com Deus, estamos salvos, e isso é uma garantia maravilhosa. Na verdade, o maior e melhor presente que qualquer ser humano pode receber. Agora a pergunta ainda fica, né? Mas tudo bem, já entendi, maravilhosa explicação sobre o plano da salvação e sobre aquilo que nós somos e temos o selo do Espírito Santo. Mas eu posso perder isso? Eu posso perder a salvação? Ora, o trecho já explica. Mas como assim explica? Verso 14 de Efésios 1 está dizendo assim, que o Espírito Santo presente em cada um de nós é o penhor da nossa herança, garantia da nossa herança, tá bem? Até ao resgate da propriedade de Deus. Então, até ao resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Então significa o quê? Até o momento que nós partimos dessa vida ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então aqui está muito claro, não é porque alguém sai da igreja, alguém pecou, alguém não está bem emocionalmente ou simplesmente não está bem com os homens porque abandonou isso, abandonou aquilo e tudo mais. Então vamos resumir aqui. A Bíblia não está dizendo aqui que o Senhor nos dá a garantia de salvação, que é o Espírito Santo presente em nós, até o fulano sair da igreja, ou então até a pessoa se desviar, nada disso. A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo, quando vem habitar dentro da pessoa, ele fica até o resgate da sua propriedade, ou então até partir para o céu, ou até Jesus vier buscar a sua igreja. Isso aqui está muito claro, não é mesmo? Isso aqui nós não precisamos nem discutir. Então não é a pessoa deixando de fazer isso ou fazendo aquilo que ele vai perder a salvação. Isso não é bíblico, tá bem? A salvação não é um estado em que a pessoa vive. Aquele momento ela está salva e depois talvez por pisar na bola ou cometer algum erro ou cometer algum pecado, perdeu-se a salvação. Não, isso jamais, porque a Bíblia em nenhum momento diz que o Espírito Santo vai sair dessa pessoa. E na verdade o que garante a salvação, como a Bíblia diz que é a garantia, é o penhor, é o Espírito Santo presente na pessoa, tá bem? Aí você me pergunta, mas e aquelas pessoas que saem da comunhão da igreja e vão então frequentar todo tipo de coisa ou participar de todo tipo de coisa errada que não agrada a Deus? Espera aí, nós estamos falando e acabamos de falar e fiz questão de mostrar isso para você que assiste o vídeo, que estamos falando de pessoas salvas, tá bem? Então o salvo, ele sim vai buscar a presença de Deus. Não significa que você estando na igreja, sendo dizimista ou frequentando todas as reuniões da igreja, você está salvo. Quero fazer uma pergunta para você. Você está salvo? Tem certeza? Entendeu mesmo o plano da salvação? Ou está apenas achando que é porque é filho de pastor, primo de pastor, amigos dentro da igreja? Você acha que algum amigo vai levar você para o céu?
Você acha que por ser da família pastoral você vai para o céu? Você acha que porque tem algum parente que é fiel na igreja você vai para o céu? Você acha que porque você dá o dízimo você vai para o céu? Você acha que porque você frequenta a reunião de jovens você vai para o céu? Você acha que você está frequentando os cultos, todos os cultos você vai para o céu? Está enganado, meu amigo, está enganado. Na verdade, você só vai para o céu se você tiver convicção da sua salvação, se o Espírito Santo estiver habitando em você. E quando o Espírito vem habitar na nossa vida, nós não trocamos esta alegria por qualquer outra coisa. Não, nós não trocamos esta alegria que vem de Deus, esta paz que enche o nosso coração, por qualquer coisa que nos traga uma alegria falsa ou momentânea lá no mundo. Não, também não estou falando que as pessoas não podem ter suas fraquezas. Então nós não vamos aqui ficar apontando o dedo e dizendo isso ou aquilo de qualquer pessoa. Nós simplesmente vamos ver a nossa vida e aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos buscando e aquilo que nós estamos sentindo, se somos salvos ou não. E se não é, corra mesmo, depressa, porque Jesus pode estar voltando hoje, amanhã, depois de amanhã. O que mais importa é garantir a presença do Espírito Santo na sua vida. Tá bem? Então eu quero ler um versículo para você agora. Paulo diz em Romanos 8, versos 38, assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não explica bem? Isso já não está deixando muito claro que quem está salvo sempre? Mas e se eu pecar? Bom, você não deve pecar porque você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa salva. Você tem que lutar contra o pecado, tá bem? Mas a Bíblia diz em 1 João 9 que se você cometer um pecado, você vai até Deus, confesse seu pecado, peça perdão a Ele, arrependimento é mudança de atitude, e aí então você vai ter os seus pecados perdoados e toda a sua vida justificada. É isso que diz 1 João 1,9. E o que Jesus disse? No Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Então é o próprio Jesus dizendo: aquele que está em Cristo, aquele que vem a Deus, aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, aquele que se arrepende do seu pecado, confessa que Jesus é Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem habitar nele, ele não perde a sua salvação. Agora, como que fica essa história? Analisa aí, não fica dizendo que a pessoa que saiu da igreja perdeu a salvação. Não. Analisa aí a sua vida, você está salvo, o Espírito Santo está dentro de você. Os outros, orem por eles, ore, peça a Deus, rogue ao Senhor, porque eu já realmente, na experiência que eu tenho como igreja, eu já vi muitos casos impressionantes e que o próprio Espírito Santo tocou na vida das pessoas, falou com as pessoas nos seus ouvidos e elas voltaram para o convívio da palavra e o convívio de Deus. Então, estar na igreja é importantíssimo. A igreja é uma peça e um instrumento divino, fundamental para o crescimento espiritual das pessoas. Mas estar na igreja só ouvindo e não tendo compromisso com Deus e não tendo realmente o Espírito Santo habitando dentro da pessoa, isso realmente vai ser um prejuízo para a pessoa. Vai passar a vida inteira dessa forma e não vai ser salva. Então entenda bem isso. É necessário que você entenda o Evangelho, entenda a palavra, entenda o plano de salvação, entregue sua vida de verdade a Jesus Cristo, tenha o Espírito Santo na sua vida e então você tem a sua salvação garantidíssima. É palavra de Deus e Deus é fiel e a sua palavra se cumpre. Nós estaremos com Cristo no céu, sim, porque nós temos a salvação em Cristo. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento por você me ouvir até agora. Se você tiver qualquer comentário, deixa aí nos comentários. Se inscreva nesse canal se você ainda não se inscreveu e me ajude aí a divulgar a palavra de Deus compartilhando esta palavra. Que o amor de Deus Pai esteja na sua vida, a graça de Jesus Cristo inundando seu ser e o Espírito Santo, que é perfeito companheiro, fale ao seu coração diariamente. Um grande abraço, muito obrigado.